Emanuel Alexandre, eu já fui presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Recife. Durante alguns anos trabalhei com o pastor presidente José Leôncio da Silva e logo depois com o pastor Ailton José Alves. E nós, como membros da igreja na época, nessa mudança do gestor Ailton José Alves, nós tínhamos assim esperança de que houvessem mudanças na igreja, no sentido da igreja crescer do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, do ponto de vista do crescimento administrativo, eclesiástico. Era o desejo de toda a igreja um pastor que apacentasse, um pastor que cuidasse da igreja. E, infelizmente, depois de alguns anos ali trabalhando, nós vimos muitos desvios de conduta do hoje atual gestor, pastor Ailton José Alves. Esses desvios de condutas parte do princípio que, quando descobríamos algum ilícito dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, logo denunciávamos o ilícito, dizíamos assim: pastor Ailton, olhe, por exemplo, no abrigo pastor João Amâncio, que os irmãos conheciam muito, um abrigo antigo, uma obra social muito grande da igreja, houve problemas lá graves de suspensão de medicamento, aquelas idosas. Nós tínhamos ali 50 idosas sendo assistidas pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na direção do pastor Ailton José Alves. E a diretora era a irmã Judite Alves, junto com a irmã Dulce, esposa do antigo pastor José Luiz, na época engenheiro da igreja. E a irmã Judite, ela consentiu, permitiu, autorizou que houvesse diminuição de gastos no abrigo. E qual foram, para surpresa nossa, a economia e diminuição de gastos? Suspensão das medicações, segundo a irmã Dulce, dita pela enfermeira da época, que estava lá, a nossa irmã Joana, que estava gastando muito dinheiro com medicação. E daí, meus irmãos, pasmem, muitas idosas vieram a óbito por falta de medicamento. Aí eu pergunto, o que é isso, irmãos? Suspender medicamentos? Nós achamos aquilo na época, aquela ordem absurda. Eu perguntei, a irmã Judite está sabendo disso? Ela sabe, a ordem partiu do tempo central. Então, irmãos, houve muitas mortes. 8 idosas chegaram a falecer na época. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade desses ilícitos cometidos? Quem é que responde civilmente, criminalmente, por essas arbitrariedades cometidas pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Quem era o gestor na época? Pastor Ailton José Alves. E ele foi informado desses ilícitos, entendeu? E nenhuma providência foi tomada para que a irmã Judite e a irmã Dulce fossem disciplinadas e orientadas a não fazer mais esse tipo de maldade, cometessem mais esses crimes em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas aí o que aconteceu, irmãos? Quando o Ministério Público começou a investigar se essas denúncias, elas tinham sentido, se tinha coerência essas denúncias, o que foi que aconteceu? O Ministério Público do Estado de Pernambuco foi aberto um procedimento de investigação naquela área de instituições religiosas e verificou-se muitas arbitrariedades, uma vez que em 2001, conforme matéria do JC, já a Comissão de Direitos Humanos, fazendo uma visita em todos os abrigos e instituições religiosas no país inteiro, elas foram, foi feito um sorteio, e nesse sorteio dessa Comissão de Direitos Humanos, instalada naquele período, para investigar os abrigos de todo o Brasil, não era uma questão só de Pernambuco, mas o abrigo Pastor João Amâncio foi escolhido para essa investigação. E muitos ilícitos foram encontrados na época do abrigo Pastor João Amâncio. E quem era que estava na presidência? O pastor Ailton. Quem era que estava na coordenação, na direção? A irmã Judite. E muitas coisas aconteceram ali na época. O Ministério Público começou a investigar a falta de medicamentos, a falta de assistência médica, a falta de alimentação, a falta de medicação, a falta de estrutura
plausível para acolher os idosos na igreja. E aí o que é que acontece? Logo que o Ministério Público recebe a denúncia, o abrigo foi fechado, entendeu? De forma imediata. Uma igreja que se diz preocupada com o social, com os idosos, quando houve as mortes das idosas, o que foi que aconteceu? Ele fechou o abrigo. Ora, pastor Ailton, qual é a resposta que o senhor pode dar aos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que contribuem de forma fiel com seus dízimos e ofertas para que haja um projeto social na igreja? O Ministério Público investiga e o senhor fecha o abrigo. Por que não o senhor atendeu às reivindicações da Comissão de Direitos Humanos instalada naquele ano e pelas investigações do Ministério Público da época? Por que o senhor não melhorou o abrigo, não expandiu os abrigos sociais pelo estado de Pernambuco, uma vez que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus conta com aproximadamente mais de 1000 templos no estado de Pernambuco? Eu pergunto, por que acabar? Alguns irmãos até dizem, ô irmão Emanuel, mas não existe o projeto Samuel? Eu digo, o projeto Samuel é diferente. É um projeto onde se arrecada dinheiro, onde se pede dinheiro a todas as instâncias de qualquer instituição, seja ela econômica, seja ela religiosa, seja ela de modo particular. Tudo é voltado à arrecadação. Ajudem o projeto Samuel. Mas por que não abrigo? Porque, segundo a irmã Judite Alves e o pastor Ailton José Alves, abrigo só dá prejuízo. Esse foi o procedimento, essa foi a filosofia implantada por pastor Ailton José Alves, acabar com as instituições que pudessem socorrer os mais velhos. Criou-se o PROAT. O que é o PROAT, irmãos, em relação à assistência social? Eu pergunto aos irmãos, vocês devem perguntar ao pastor Ailton. Eu convido todos os membros da igreja que defendem o pastor Ailton. Pastor Ailton, por que o abrigo Centro Geriátrico Pastor João Amâncio foi fechado ali na estrada de Belém, no bairro de Campo Grande? Por que, pastor? Porque quando houve a denúncia do Ministério Público, o senhor fechou o abrigo. É verdade que 8 idosas faleceram por falta de medicamento? Tudo que o irmão Emanuel Alexandre fala e alguns funcionários que trabalharam na época em uma comissão instalada para que houvesse uma investigação, uma apuração, se era verdade o que o presbítero acusou, realmente, por que não se foi investigado isso? Por que o senhor fechou? Eu lhe pergunto, o senhor tem condição de permanecer na presidência da igreja? A irmã Judite tem condição de permanecer na direção do ciclo de oração? Uma pessoa que faz maldade, uma pessoa que pede para suspender medicamento, que comete crimes, aonde será investigado, onde as investigações também foram feitas, e que em pleno século XXI se admite que uma pessoa que se diga diretora do ciclo de oração, que foi lá um dia desse, num programa, né, para falar da sua história, né, de criança, que foi filha do pastor Zé Leôncio, que foi chamada por Deus. Você foi chamada por Deus, Judite? Ou pelo diabo? Foi o diabo que lhe chamou? Porque, olha, se você manda suspender medicamento, eu acredito que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. E você deu lugar ao diabo. Então, como é que você é uma mulher de Deus? Eu lhe pergunto, venha responder à igreja. Dê uma entrevista. Procure uma emissora para se defender das acusações que estão lhe sendo feitas. São milhões de visualizações nesse país inteiro, que daqui a algum tempo, daqui a um ano, nós teremos aí milhões de visualizações, onde pessoas estarão lhe perguntando, irmã Judite, cadê o abrigo? Foi verdade que houve os ilícitos apresentados por aquele determinado irmão? Ele está cometendo um crime em lhe caluniando? Isso é calúnia? Explique, irmã Judite, a igreja de Recife quer uma resposta. Esses defensores do ministério do pastor José Ailton precisam perguntar, pastor Ailton, o senhor disciplinou a irmã Judite quando houve a denúncia de que ela foi responsável por esses ilícitos? Houve disciplina, ela foi expulsa da igreja, foi disciplinada, foi tirada da direção do ciclo de oração? Jefferson Nassis, o seu filho, por que ele foi para os Estados Unidos quando o sistema de informática não foi implantado pela igreja? Quando ele tomou 130 mil, adquiriu para implantar esse sistema, porque ele nem implantou o sistema, ainda queria
colocar uma multa, pedir uma multa da igreja, para que a igreja, no momento em que rescindisse o contrato, pagasse uma multa a ele. Ora, por que ele foi para os Estados Unidos? Um moleque daquele, um desonesto, um menino, entendeu? Que não tem condição de amarrar a chuteira de um presbítero da igreja, um devasso daquele, foi para os Estados Unidos e o Senhor colocou ele lá como missionário da Igreja Assembleia de Deus. Eu lhe pergunto, pastor Ailton, essa é a sua política? Ora, foi feita uma denúncia, seu filho rouba a igreja e ganha um prêmio de consolação, representar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Eu teria vergonha de dizer que sou um pastor, como numa pregação que o senhor tem aí na internet, que o pessoal que viralizou na internet, dizendo que o senhor não se mistura com lata velha. Mas eu vejo, Ailton, que você gosta de lata velha. Você gosta de estar junto de Jefferson Narcis. Você pega dinheiro da igreja com o salário que lhe pagam e vai visitar ele nos Estados Unidos. Ailton Júnior pega dinheiro da igreja e vai visitar o seu irmão. Ora, o irmão comete ilícitos e ainda tem apoio dos senhores? Ailton Júnior, você que foi acusado na época também de ilícitos, hoje é vice-presidente do pastor, foi estabelecida uma monarquia, todos os erros que vocês cometem, vocês continuam aí ao bem-querer. Eu quero encerrar as minhas considerações aqui, dizendo a todos os irmãos de boa-fé que estiverem ouvindo esse vídeo, pergunte ao pastor Ailton, é verdade aquilo que o irmão falou? Que a graça de Deus cubra a igreja de Recife, porque o Espírito Santo de Deus não está mais atuando nessa nova direção. Que Deus nos abençoe.